Alguns dias atrás, eu postei no Instagram os piores países do mundo para se aposentar em 2023, com base em um relatório global muito bem respeitado. E o nosso Brasilzão ocupou entre os 44 países a posição de número 43, ou seja, a penúltima posição do ranking global, apenas à frente da Índia. Então, quando você leva em consideração indicadores como saúde, finanças na aposentadoria, qualidade de vida, bem-estar material, e você vai para o final da lista, você tem a Rússia, o México, a Colômbia, a Turquia, e só então que você tem o nosso Brasilzão na 43ª posição, à frente apenas de um único país, que é a Índia. E ontem nós tivemos outro estudo sobre aposentadoria divulgado. E eu já estou aqui trocando uma ideia com você sobre os melhores e piores sistemas de aposentadoria do mundo. E caso você me acompanha há bastante tempo, você sabe que isso daqui não vai ser espanto. O Brasil, entre os 47 sistemas de aposentadoria analisados de cada um dos países, ficou, mais uma vez, lá na rabeira, 33ª posição. O melhor país com o sistema de aposentadoria do planeta é a Holanda. Ela ficou muito bem ranqueada nos 3 pilares fundamentais para você ter um sistema de aposentadoria muito bom. Mas será que a Holanda é tudo isso? Sim, a Holanda é tudo isso. Posso dizer isso por experiência própria. Inclusive aí você está vendo eu na frente da Bolsa de Valores de Amsterdã, aquela grande bolha das tulipas. Foi exatamente neste lugar onde eu estou, nessa praça, onde posteriormente eles fizeram a Bolsa de Amsterdã. E você pode caminhar tranquilamente, por exemplo, nas ruas de Amsterdã de madrugada e não vai acontecer absolutamente nada com você. Agora tenta fazer a mesma coisa no Brasil. Então sim, a Holanda é um país muito bom. Agora, a gente está aqui para falar do Brasilzão. E quando você compara os dados do Brasil, principalmente na questão da sustentabilidade do sistema previdenciário, é muito preocupante. É uma nota bem baixinha. Dos 47 países analisados, o Brasil ficou na posição 45, ou seja, é um dos piores países do mundo de sustentabilidade do seu modelo previdenciário. E aqui que é o pulo do gato do nosso bate-papo. 90% dos aposentados no Brasil dependem da Previdência Pública, INSS. E hoje, 2023, apenas 1% dos aposentados são financeiramente independentes, enquanto que metade dependem de ajuda de filhos, de netos. O Brasil, ele tem 2 sistemas de aposentadoria. A Seguridade Social, que é obrigatória, e os planos de previdência privados voluntários. O INSS é o sistema que nós chamamos de repartição. E os planos de previdência privados são capitalização. O sistema de repartição, que é o do INSS, da nossa Previdência Pública, funciona assim. Quem está trabalhando hoje vai pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então o dinheiro que você paga hoje do INSS, ele não vai para uma conta no seu CPF para comprar renda fixa, para comprar renda variável, fazer um portfólio bonitão de investimentos e lá na frente você pegar o dinheiro que você angariou ao longo de décadas contribuindo. Não! O que você paga hoje para o INSS, ele já sai imediatamente para pagar a aposentadoria de quem está aposentado hoje. E esse sistema, ele funciona muito bem desde que tenha muitas pessoas trabalhando e pagando. E, mais importante, poucas pessoas recebendo. Se você, ao explicar isso daqui, imaginou uma pirâmide, você está corretíssimo, porque é exatamente assim que funciona o sistema de previdência pública no Brasil. E a diferença entre pirâmides financeiras e o que você vê por aí no INSS é simplesmente que pirâmide financeira é crime, segundo o nosso Código Penal. Enquanto que o INSS, pelo contrário, ele é protegido pelas leis brasileiras e se você não for contribuir, inclusive prepara o seu bolso para pagar um advogado porque você vai ser processado. Então é assim que funciona uma pirâmide financeira e é assim que também funciona o nosso INSS. E aqui que está o grande problema. Quantos filhos as mulheres brasileiras tinham lá na década de 40, 50 e 60? Mais de 6 filhos por mulher. Pois bem, isso foi caindo, caindo, caindo. E hoje, a taxa de fecundidade está em 1,6. Ou seja, as mulheres, na média aí no Brasil, elas têm 1, 2 filhos no máximo. Você vai pegar isso que eu acabei de explicar para você e somar
com o aumento da expectativa de vida. Então, lá na década de 40, na década de 50, os brasileiros viviam 45 anos, 48 anos, né, 50 anos, e ali já batia as botas, amigo, não passava disso. Só que foi aumentando a expectativa de vida e hoje, em 2023, ela é de 77 anos. Quando nós somamos esses dois fatores, você chega a isto daqui, que é a prova da ruína da Previdência Social brasileira. Você está vendo esta pirâmide etária de 1980? Agora veja como será o nosso Brasilzão não muito longe, daqui a apenas alguns aninhos. 2050, a pirâmide inverteu. Muito mais aposentados, muito mais pessoas fora da força de trabalho do que pessoas na fase de contribuir. Em 1945, o Brasil tinha 200 mil beneficiários do INSS. Hoje, em 2023, são 37 milhões. Olha a escadinha, crescimento de beneficiários do INSS. Então, se cada ano que passa, mais e mais beneficiários estão recebendo aposentadorias e pensões, igual eu expliquei no gráfico anterior, e nós precisamos de uma base cada vez maior e maior de pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria deles, significa que o sistema sempre vai precisar de mais e mais pessoas entrando na base da pirâmide para pagar a conta de quem está lá em cima, igualzinho uma pirâmide financeira. Só que não é isso que está acontecendo. Em 1923, o Brasil tinha 13 pessoas em idade ativa trabalhando para bancar a aposentadoria de um. Agora, no momento que a gente está trocando essa ideia, essa proporção já caiu de 13 para 4. Com esse cenário aqui, ó, que eu estou mostrando para você, de 4 para 1, a coisa já não está sustentável. Aqui eu estou mostrando para você quanto que foi o déficit do ano passado. 375 bilhões de reais, ou seja, tudo que está em azul é o que foi arrecadado e tudo aquilo que está em vermelho foram as despesas. Esse daqui é o regime de previdência social mais comum que nós temos nos trabalhadores seletistas. Esse daqui é específico para servidores públicos, este é dos militares e esse aqui é um fundo do Distrito Federal. Independentemente de qual deles você escolha, todos, sem exceção, gastam muito mais do que arrecadam. Todos os 4 possuem déficits. A tendência é só piorar. E isso é o próprio governo que diz. O rombo previdenciário vai dobrar até 2060. Então, com base em tudo isso que você acabou de aprender, o que você deve fazer? Não tem como deixar de pagar o INSS, porque a lei brasileira te obriga. Apesar deles chamarem de contribuição previdenciária, contribuir significa algo que você pode escolher ou não fazer, certo? Só que não é isso que acontece com o INSS. Ele tem esse nome bonitinho, mas na prática você não tem escolha. Então o mais correto seria chamar de imposto previdenciário, porque você não tem a liberdade de escolher ou não pagar. Você é obrigado a pagar, caso contrário você recebe um processinho bem bacana no seu lombo. Então, já que você é obrigado a pagar, pague para você não ter problemas com a justiça. Agora, isso não significa que você tem que contar apenas com isso para quando você for idoso. Então você precisa fazer a sua própria previdência. Olha, e aqui você tem duas opções. Se você odeia investimentos, se você não tem o menor interesse em aprender mais sobre finanças pessoais, mercado financeiro, renda variável, renda fixa, faz o seguinte, coloca o seu dinheiro num plano de previdência privado. Você tem várias modalidades como PGBL, VGBL, diferentes modelos de tributação, enfim, a gente já conversou isso em outros vídeos, mas bota o seu dinheiro em uma previdência privada. Ela não é só mil maravilhas, eu já falei em outros bate-papos aqui que sim, ela tem taxas, ela tem umas rentabilidades que não são das melhores, mas isso é muito mais interessante do que você depender apenas do INSS. Agora, se você já curte investimentos, finanças pessoais e tal, você precisa construir por conta própria a sua carteira previdenciária com renda fixa, Tesouro Direto, LCI, LCA, fundos imobiliários, fiagros, FIINFRAS. Se quiser ter ações, também pode ter ações. Se você não gostar de ações, não precisa, não coloque nada do que você não se sente bem. E é claro, também ter uma parte em dólar. E é para estimular você a fazer a sua própria previdência que a gente tem, por exemplo, a carteira no canal, para você se estimular a começar a poupar, a investir e cuidar do seu próprio futuro, porque se depender do INSS, você já viu como é que vai ser a sua vida lá na frente. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Até a próxima.